Estudamos esse mês alguns temas sobre a presença de Deus. Semana passada, por exemplo, a presença de Deus, tem muita gente que dá importância para ela e tem muita gente que não dá. Como vimos semana passada, Deus para muita gente é só um detalhe. Mas para nós que somos cristãos, ou para aqueles que têm um relacionamento com Deus, Deus é importante. Deus faz a diferença. Por isso, nesta manhã, para encerrar este mês de setembro, eu quero estudar com vocês sobre indiferença. Tenho dito aqui, muito tempo, que nós fomos chamados para fazer a diferença. Mas, infelizmente, a gente vive num tempo de pessoas indiferentes. A indiferença hoje está tomando fazendo parte constante na vida de muita gente. Inclusive pessoas que se dizem cristãs, pessoas que vão à igreja, pessoas que dizem que tem Deus. Mas a gente vive neste tempo em que essas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem que são de Deus, elas estão indiferentes a tudo que está acontecendo nesta terra. Se você andar pelas ruas da nossa mega cidade aqui, São Paulo, se você, por exemplo, andar na Avenida Paulista durante o dia, você vai ver carros, os modelos mais novos e mais caros que existem, circulando por lá. Você vai ver ônibus, você vai ver pessoas bem vestidas, você vai ver pessoas trabalhando, você vai ver pessoas preocupadas, correndo para um lado e para o outro. E também você vai ver pessoas que estão sentadas na sarjeta. Pessoas que, naquele movimento, estão passando por dificuldades. Por exemplo, tem uma foto aqui, se puder diminuir um pouco a luz, por favor. Um exemplo de indiferença, alguém que está passando por uma dificuldade, e a pessoa, muitas delas, viram o rosto para não ter que tomar alguma atitude com aquela situação. Existem centenas de pessoas que andam pelas ruas e vivem uma vida indiferente, não estão nem aí para o que está acontecendo com os outros. Já disse alguém, meus irmãos, que não é estranho ser diferente. O estranho é ser indiferente. Ser diferente não é estranho, pelo menos não deveria ser. Indiferente é que deveria ser estranho. Uma outra questão que se fala muito hoje é que um mundo diferente só pode ser construído por pessoas diferentes. Ou um mundo diferente não pode ser construído por pessoas indiferentes. Existem pessoas hoje que elas não estão nem aí para o que está acontecendo no Brasil. A gente está vivendo a pior fase política nesta nação. Todas as pessoas que foram presidentes, eles estão envolvidos em escândalos. O próprio presidente que está lá, existem escândalos e mais escândalos que estão sendo divulgados a cada dia em relação a ele. E a maioria das pessoas, elas estão indiferentes. Existem algumas que estão brigando, existem algumas que estão indignadas, mas a maior parte está indiferente, porque ele acha o seguinte: eu não vou poder fazer nada para mudar essa situação. E se todos os brasileiros se unissem para lutar por um Brasil melhor, por exemplo, nas próximas eleições, escolher candidatos, e muitos brasileiros, na época pré-eleição, eles são indiferentes. Tem gente que vai votar, ele pega um papel no chão e fala: vou votar nesse cara aqui hoje. Ele não tem uma preocupação de ver, de estudar, de assistir uma propaganda política. Todo mundo acha que é um saco, que é ruim, que os políticos são todos mentirosos. Sim, tem muita gente mentindo, mas você precisa conhecer, você precisa assistir 1, 2, 3 vezes que seja, para você entender como funciona essa política. Mas infelizmente as pessoas são indiferentes a isso. Tem marido que é indiferente à sua mulher, e mulher que é indiferente com o seu marido. Existem filhos que são indiferentes aos conselhos dos pais. E existem pais hoje em dia que, por causa de tanto trabalho, a preocupação de ganhar tanto dinheiro, eles estão indiferentes aos filhos. Os filhos estão crescendo, eles não estão nem aí para o que está acontecendo na vida dos filhos. E por isso talvez a gente vive esse caos que nós vivemos hoje.
A gente vive num tempo que os pregadores, alguns dos pregadores de hoje, aqueles que não estão falando de dinheiro, de prosperidade, mas pregadores que estão anunciando o Evangelho, os pregadores continuam dizendo que Jesus vai voltar, e eu creio que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio, eu faço parte dessa igreja, eu creio que Jesus vai voltar. Mas tem muita gente que está indiferente a isso. Como a gente estudou aqui semana passada, no livro de Pedro, o apóstolo Pedro, ele disse, tem muita gente que está pensando o seguinte, já falam que Jesus vai voltar há tantos anos, a minha avó falava sobre isso, e esse negócio de Jesus voltar, isso não vai acontecer, de mundo acabar, o mundo não vai acabar. Bom, a Bíblia diz que vai, e eu prefiro crer na Bíblia. Por isso que eu falei há pouco, que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, ou para o dia que a gente partir dessa para outra. Os pregadores, eles estão dizendo, eles estão pregando, eles estão trazendo para as pessoas alertas, para que elas busquem ao Senhor enquanto pode se achar, para que elas se aproximem de Deus, para que elas dependam de Deus no momento de crise. E é interessante que a gente fala isso na igreja aqui, em várias mensagens a gente já estudou sobre isso, em depender de Deus, em confiar no Senhor. E eu encontro alguns irmãos da nossa igreja durante a semana, aí ele vem e fala, pô pastor, eu ouvi, a gente estudou lá atrás, mas aí eu acabei tentando dar uma guinada e tal, não soube esperar e acabei, estou passando por dificuldades, mas eu creio que Deus vai mudar a situação. A gente está sempre alertando as pessoas. A gente está sempre dizendo para os jovens, por exemplo, onde a gente teve uma reunião aqui com os adolescentes, foi muito proveitosa aquela conversa com o pastor, que eles têm os líderes deles que estavam aqui, sim, mas eu gostaria de ter esse contato com eles, como a gente tem com os jovens, como a gente tem com os irmãos, esse contato, de bater um papo, de saber o que eles pensam, de saber quais as dúvidas, e eles têm várias dúvidas, acerca da vida, acerca do Evangelho, acerca até de ter uma profissão para o futuro. Eles têm várias dúvidas. E foi legal, tem sido legal esse papo que a gente tem tido aqui aos sábados, alguns sábados, justamente para ouvi-los, para saber o que eles pensam. Porque eu disse para eles ontem e há 15 dias atrás, eles são agora a bola da vez. São eles que estão começando a tocar, a cantar aqui na igreja. São eles que lá fora vão fazer a diferença, sendo contra o homossexualismo, não compactuando com isso. Hoje eles são tentados a praticarem sexo ilicitamente, fora do casamento. Eles são tentados a viver uma vida no meio das drogas, no meio de gente que só fala bobagem, palavrão, besteira. Eles vivem isso. E se nós não alertarmos, se nós não vivermos isso constantemente, a gente vai acabar perdendo eles. Haja visto que quando a gente fala num auditório como esse, tem muita gente que ouve, vai, procura fazer diferença, e tem outros que ouvem e saem daqui indiferentes. É interessante que isso não é de hoje, isso já vem na humanidade há muito tempo. No livro de Atos, acompanha aqui no telão, capítulo 28, o apóstolo Paulo passou por isso. Numa de suas pregações, diz o texto, versículo 23, que Paulo estava pregando, começou a falar, e eles combinaram encontrar-se com Paulo num dia determinado, indo em grupo, ainda mais numeroso, ao lugar onde ele estava. Aí, desde a manhã até a tarde, ele, o apóstolo Paulo, lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Versículo 24, alguns foram convencidos por ele, ou pelo que ele dizia, mas outros não creram. Versículo 25, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. 26, vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse,
Poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. 28 e último, Paulo diz: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Paulo estava pregando, falando de Jesus, como a gente faz hoje. A gente se reúne e fala de Jesus, fala que Jesus abençoa, fala que Jesus cura, fala que Jesus transforma, fala que aqueles que dependem, que confiam em Jesus, eles têm uma vida diferente. Mas este mal que está hoje envolto neste planeta, na vida das pessoas, a indiferença, que segundo algumas pessoas talvez seja um desvio de comportamento, costume, uma forma de sobrevivência, um mecanismo de defesa, um mecanismo de resistência, consequência do egoísmo, consequência do medo. Todo mundo tenta dar uma definição para o que é indiferença. E Paulo passou por isso, porque ele estava falando: Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou, eu tive um encontro com esse Jesus, ele mudou a minha vida. Eu era um cara cego, religioso, ele tirou essa religiosidade do meu coração e trouxe vida, ele trouxe do seu espírito, ele me capacitou, e hoje eu estou aqui falando desse Jesus, porque ele mudou a minha vida. E é interessante que diz que o texto, o povo, algumas pessoas ouviram, as outras indiferentemente chegaram e falaram: tá bom, isso aí eu já ouvi, tchau, estou indo embora. Como acontece hoje, você alerta as pessoas que você precisa receber Jesus, você precisa mudar a tua vida, você precisa fazer a diferença. Mas muitos hoje, do jeito que entram na igreja, saem, indiferente, tanto faz. E segundo o dicionário, irmãos, indiferença quer dizer falta de interesse, falta de atenção, de cuidado, falta de consideração. Também define indiferença o dicionário como descaso, desdém, ausência de comoção ou interesse para com qualquer estímulo, apatia, estado daquele que não se deixa conduzir por sentimentos arrebatadores como amor, ódio, raiva, distanciamento e também frieza. Essa é a definição do dicionário para a palavra indiferença. E hoje a gente vive com pessoas que são indiferentes. Para ela tanto faz Deus estar perto como Deus estar longe. Para ela tanto faz ele ter um relacionamento abençoado dentro de sua casa ou não. Para ela tanto faz ter um trabalho e trabalhar ou não, fazer o melhor no trabalho ou não. Tanto faz. Já falei aqui, eu trabalhei em 2 bancos anos atrás, não faz muito tempo, faz só, enfim. E quando eu trabalhei nesses bancos, haviam pessoas que se dedicavam. E essas pessoas que se dedicavam, que faziam a diferença, e eu era uma delas, nós éramos taxados de puxa-saco, de bestão, porque você vai ganhar o mesmo salário que eu no final. E para você ter uma ideia, tínhamos um grupo no Bradesco, de 32 caixas na época, dos 32 tinha 5 que eram os melhores. Para a glória de Deus eu fazia parte desses 5. A gente fazia 800, 900, 1000 autenticações por dia. E tinha gente que fazia 130, 140, 200, 250, 300. E depois no final falava assim: nós vamos ganhar a mesma coisa. Mas a questão não é ganhar a mesma coisa, a questão é fazer a diferença. E quando a gente fazia diferença, estes 5 primeiros, quando teve uma promoção, nós fomos promovidos. Não é a questão de ser diferente ou indiferente, é questão de entender por que você está ali. Você está ganhando para fazer algo, então faça o melhor. A verdade é que a gente vive neste tempo de pessoas indiferentes. E se a gente olhar para a Bíblia, existem N histórias de pessoas que viveram indiferença. Jonas, por exemplo, quando Deus fala para ele, fala assim: Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive e pregue lá o evangelho, a palavra para aquelas pessoas, para que elas se arrependam, senão eu vou destruí-las. Aí Jonas, ele olha e fala assim: Nínive? Eu não. Nínive era o pior exército que tinha naquela época, era o exército daquela cidade, Nínive. Os caras eram cruéis, os caras cortavam cabeça, cortavam braço. Ele falou: eu ir lá pregar para esses caras se arrependerem? Eu não.
Indiferente do que Deus falou, ele foi para outro lugar. Meus irmãos, presta atenção. Segundo os estudos, Jonas tinha que fazer uma viagem de 900 quilômetros, da onde ele estava, para onde Deus tinha mandado ele ir. 900 quilômetros. Indiferente àquilo que Deus falou, ele foi para o lado contrário, viajou 3.200 quilômetros. E você sabe da história, a indiferença de Jonas trouxe para ele momentos difíceis e quase a morte. Quando ele se arrepende, quando ele é jogado ao mar, quando ele passa 3 dias no ventre de um grande peixe, quando ele é lançado na cidade de Nínive, ele vai lá, ele começa a pregar, e ele prega durante 3 dias, e fala, e todo mundo se arrepende. Aí ele fica louco, ele fala, não é possível que esses caras se arrependeram. É interessante as pessoas, elas não querem ver as outras salvas. E quando fazem por desencargo de consciência. Tanto que ele chegou a pedir a morte, falou, Senhor, me mata. E Deus falou para ele, escuta, eu não vou ter misericórdia de um povo que não sabe a diferença da mão esquerda para a mão direita. Deus falando com Jonas. Um outro texto clássico da Bíblia de indiferença foi quando Jesus contou aquela história de uma pessoa que estava num caminho, e naquele caminho, aquela pessoa, ela foi assaltada, e estava ali jogada, machucada. E Jesus, para cutucar os religiosos da época, aquela indiferença deles, porque diz o texto que o sacerdote, o pastor da época, o líder da época, ele passou, viu aquela situação e, não é comigo. Aí vem o levita, aquele que canta, que toca na igreja, né? Pelo menos naquela época, porque hoje não existe mais levita, né? Apesar de muita gente usar esse termo, aquele ali é levita da igreja, só se for da tribo de levitação, né? Que tribo de levita mesmo ficou lá para trás. Que quem tocava na igreja antigamente, ele era separado do mundo, ele fazia só isso, e vivia só disso dentro da igreja. Então hoje a pessoa fala, aquele ali é levita, eu fico até com medo quando fala isso, né? Enfim, vem aquele levita da época, ele passa, olha, e indiferentemente vai embora. E Jesus, para cutucar, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus, apesar de serem judeus, eles eram de cidades diferentes. Jesus cutuca e fala, aí vem o samaritano, e o samaritano ele olha, e ele faz a diferença. Ele pega aquele rapaz, ele leva ele para um lugar, ele paga a estadia do local, ele paga para cuidarem do cara. E ele diz, quando eu voltar, se tiver uma diferença, eu pago. Qual é a história disso tudo? O que a gente aprende com isso? A gente aprende que Deus nos chamou para fazer a diferença. E eu confesso, meus irmãos, que no passado aqui na nossa igreja, a gente fez a diferença durante um bom tempo. A gente tinha um grupo de homens que uma vez por mês, ou a cada 2 meses, a gente saía de madrugada, de noite, para entregar marmitex. Havia uma equipe que preparava as marmitex, outra equipe que saía para entregar, e outros 2, 3 irmãos que quando alguém da rua quisesse sair, eram levados lá para o centro de recuperação Átrio. A gente viveu um tempo maravilhoso assim. Mas hoje a gente já não tem mais esse desejo, essa vontade. Quem sabe Deus nos consiga trazer de volta nos corações dos irmãos da igreja esse desejo de fazer a diferença. Os mais velhos sempre querem alertar os mais novos para aquilo que eles estão fazendo. Os pregadores querem alertar. Os pais querem alertar os filhos. Os amigos querem alertar. Para que a gente tome posicionamentos, pense. Mas infelizmente, por conta da indiferença, quando você dá um conselho para alguém, meu pai dizia que se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? E meu pai deu vários conselhos para mim. E a maioria esmagadora dos conselhos que ele deu, eu não ouvi. E por isso sofri bastante na minha vida. Se eu tivesse ouvido o meu pai, a minha vida seria muito melhor hoje. Mas a gente não ouve. Quando meu pai falava, eu ficava indiferente. A expressão que eu usava para meu pai era o seguinte, meu pai não sabe de nada, eu é que sei. Tenho 19 anos, eu é que sei. Meu pai tem 40 e poucos, meu pai está velho. E hoje, com 54 anos de idade, quando eu olho para trás, eu falo assim, se eu tivesse feito o que meu pai falou lá atrás, minha vida seria outra. Mas, indiferentemente,
Como eu disse, na Bíblia tem vários casos. Eu gostaria de ler um caso desse com vocês, que eu acho que o próprio texto por si só ensina. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Daniel, capítulo 4. Por favor, Daniel, capítulo 4. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. É uma história até, para quem lê Bíblia, conhecida, mas edificante. Glória a Deus. Lembrando que Deus continua aqui, tá? Deus continua aqui conosco. Daniel capítulo 4. Como eu disse, o texto por si só se explica. Na época de Daniel, ele era um dos cativos que vivia lá na Babilônia, o rei da Babilônia, daquele lugar, Nabucodonosor. Ele era um homem que tinha sonhos, ele tinha um poder, ele tinha um poderio naquela época muito grande. E um belo dia ele tem um sonho e Daniel é chamado para tentar interpretar este sonho, porque os pensadores, os inteligentes, os magos, as pessoas que estavam naquela época, que viviam disso, tentando decifrar, adivinhar, essas pessoas, elas não conseguiram. Então ele disse: chame Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 19. Diz que então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar, Daniel respondeu: meu senhor, quem dera o sonho se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Versículo 20, Daniel disse: a árvore que viste, que cresceu, que ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, 21, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para todos os animais do campo, e morada para as aves do céu nos seus galhos. 22, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Versículo 23, e tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixe o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Versículo 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, o meu senhor. Versículo 25, ele diz: tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 26, a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. 27, portanto, Daniel, ele aconselha dizendo: ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Só que o rei ouviu aquilo, e para ele: tá bom, Daniel, obrigado, interpretação boa, mas eu continuo sendo rei, isso tudo aqui é meu. Versículo 28, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 29, um ano depois, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, 30, ele disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? 31, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe será tirada.
32, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e nos dá ou os dá a quem quer. 33, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. 34, ao fim daquele período, 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? 36, naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. 37, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância, para humilhar aqueles que vivem, com arrogância. Nabucodonosor, ele sentiu na pele o que é ser indiferente quando alguém te dá um conselho. Ele sentiu na pele. O texto aqui, ele se autoexplica. Apesar da sua grandeza, do seu reino, e é isso que acontece com os ricos de hoje. Os ricos de hoje, porque têm muito dinheiro, eles creem e confiam no seu dinheiro. Aí chega alguém e diz o seguinte: escuta, mas o seu dinheiro não vai poder comprar uma salvação. O seu dinheiro não vai poder te dar a vida eterna. Você precisa tomar uma decisão. Aí a pessoa fala: não, eu não quero saber de ser crente. Ser crente é tudo ignorante. Crente vive dentro de igreja. Eu não quero essa vida para mim. Nabucodonosor, ele ouviu o conselho. Daniel, ele interpretou o sonho e falou: eu te aconselho, rei, que o Senhor se desvie dos seus pecados. Eu te aconselho que o Senhor lembre dos necessitados. O teu reino é grande, é rico, você podia lembrar dos necessitados. Ao contrário disso, Nabucodonosor, ele falou o seguinte: beleza, Daniel, obrigado pelo conselho. Mas ele continuou indiferente. E aconteceu o que aconteceu. Meu irmão, eu trago isso baseado no que nós estudamos semana passada. Por que você consegue ver na igreja tanta gente que diz que serve a Deus e não sai do lugar e não vai para frente? Eu já disse aqui várias vezes e eu repito: você quer ter uma vida sem problemas ou com menos problemas e menos dificuldades? O segredo não é meu, não é bíblico. Quanto mais você se dedicar pelos outros, menos problemas e dificuldades você terá. Repito, quanto mais você se dedicar pelos outros, menos problemas e dificuldades você terá. E eu não estou falando algo teórico, estou falando o que eu vivo. E eu sei que muitas pessoas aqui na igreja têm vivido isso. O problema é que nós, ou muitos de nós, se tornam indiferentes a tudo. Diferente à igreja. Por exemplo, me permita falar sobre isso. A igreja, como eu digo sempre, ela tem uma estrutura, tem um custo tudo isso daqui. Só que tem gente que, indiferentemente da sua vida, ele vem, ele ouve, ele senta, ele toma água, ele vai no banheiro, ele usufrui do ar-condicionado, ele ouve a palavra aqui é pregada de graça, graças a Deus. Mas tem muita gente, do jeito que vem, ele sai indiferente, ele não tem a capacidade de num dia pegar R$1, R$2, uma coisa, dar uma oferta, fazer alguma coisa. Ele não está nem aí.
Tem gente que chega no culto, ele fala assim, poxa, eu vou chegar no culto, começa o culto 10 horas, eles cantam lá 3, 4 louvores, então eu vou chegar umas 10h15, porque aí eu não tenho problema de ter que cumprimentar ninguém, porque eu quero ir lá só para ouvir a palavra, tal. Aí ele vem, senta, acabou o culto, irmão, vai em paz, Deus abençoe, cumprimenta a pessoa que está do seu... O cara já está lá fora. Isso aconteceu até domingo passado, domingo retrasado à noite aqui. Acho que por causa do feriado a gente tinha um número bem reduzido, devia ter umas 70 pessoas, 60, 70 pessoas. E acabou o culto 8 horas em ponto, e aqui o pessoal cantando, irmãos, tal, dá um abraço à pessoa que está do seu lado, vão em paz, tal, tal, tal. Olhei para eles aqui, vão cantar. Quando eu virei, cadê o povo? Parece que foi arrebatado. Sério, parecia que tinha sido arrebatado. Sumiu todo mundo. Falei, Jesus amado. E a gente podia fazer diferença. Às vezes tem uma pessoa aqui dentro que precisa de um abraço, precisa de um sorriso, precisa de uma palavra. Uma palavra, vai na paz, Deus te abençoe. Muitas vezes a gente entra e sai indiferentemente de tudo que acontece. E lembro a vocês, Deus nos chamou para fazer a diferença. Quero ler outro texto com vocês aqui, se você pode, abra a Bíblia em Lucas capítulo 8. Jesus contou uma parábola sobre o cara que semeava. Lucas 8, versículo 4 em diante. Graças a Deus. Diz o texto que, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. 5, o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves dos céus a comeram. 6, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. 8, outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9, Jesus, os seus discípulos, na verdade, perguntaram o que significava aquela parábola. 10, Jesus responde, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. 11, e este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. 13, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. 14, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Por último, 15, mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Só até aí. 4 tipos de semente, 3 de indiferença e 1 de diferença. Primeira delas, o texto diz que eles recebem a palavra com alegria. Então vem o diabo e arranca do coração. Segundo, ele diz que essas pessoas creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Terceiro, pessoas que as preocupações da vida, as riquezas, sufocam e elas não amadurecem, não dão fruto. E por último, aquelas que caem numa boa terra, e quando essa boa terra está viva, essa semente germina e dá frutos a 100 por 1. O que Jesus quis dizer com isso? Tem muita gente que recebe a palavra, tem muita gente que recebe conselhos, tem muita gente que vem à igreja, que participa, mas participa sim, ele não quer muito relacionamento, ele está indiferente. Tem gente que, como diz Jesus, o diabo entrou no coração e você fala, você ensina, você aconselha e o diabo parece que trava a mente. E ele está indiferente, ela está indiferente. Existem pessoas que vêm à igreja, que ouvem a palavra, que se sentem felizes.
Eu já disse que uma vez aconteceu isso aqui, anos atrás, num dos cultos, a gente fez o apelo, quem quer receber Jesus? E um senhor levantou a mão, ficou de pé, eu quero! Pois então venha para cá. Ele veio correndo do meio, assim, veio aqui na frente todo feliz. E eu quero Jesus, eu quero mudança para a minha vida e tal. Oramos com ele, chorou, ficou todo feliz. Depois de 6 meses, nunca mais apareceu na igreja. E pelo que eu sei, está desviado. Infelizmente, meus irmãos, tem muita gente que está indiferente à palavra de Deus. E eu não estou falando só de salvação aqui não. Porque se a gente lê a palavra de Deus, ela nos ensina sobre várias questões de nossas vidas. Interessante que um grande cidadão do passado nos Estados Unidos, que lutou por uma causa, Martin Luther King, ele disse uma vez que o que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. E é interessante que, eu não sei se você sabia, mas o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença, segundo Érico Veríssimo, um dos grandes escritores. E é interessante que Salomão, nos seus grandes conselhos, ele aconselhou o seguinte, ele começou o livro de Provérbios dizendo o seguinte, acompanha aqui no telão: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina, sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Ele falou sobre isso. Versículo 7, ele disse o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, e entenda os indiferentes, desprezam a sabedoria e a sua disciplina. Salomão aconselha o seguinte: você quer ter uma vida melhor? Busque sabedoria. Ouça o que o Espírito quer dizer para você, revelar para você. Você quer ter uma vida melhor? Veja, olhe ao redor, preocupe-se com o que você está vendo ao redor, não os problemas, porque os problemas eles vêm e vão. Olhe as dificuldades que nós estamos, olha, veja o inimigo querendo destruir a tua vida, querendo destruir o teu trabalho, querendo destruir a tua família. Olha o inimigo querendo te tirar para longe de Deus, cuidado. Salomão está dizendo, você quer ter uma vida abençoada? Busque sabedoria. Mesmo conselho que Daniel disse para o rei Nabucodonosor: se eu fosse o senhor, eu fugia dos pecados, eu olhava mais para os necessitados, eu dava uma virada nesse seu reino para ele ser ainda maior. E o reino de Nabucodonosor só se tornou maior depois de ele passar 7 anos comendo capim que nem boi, sem entendimento. Aí ele reconhece quem era Deus, e Deus teve misericórdia dele. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 29, eu começo a encerrar aqui com esses textos. Salomão escreveu: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Versículo 22, 32, ele diz: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Para os jovens, Provérbios 2,16, e também para os homens e mulheres, ele disse: a sabedoria também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Provérbios 2:20, Salomão escreveu: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. E por último, o livro de Mateus capítulo 7, quando Jesus encerra todos os conselhos que ele deu, capítulo 5, 6, 7, as bem-aventuranças, Jesus falou de praticamente tudo relacionado à vida humana. Ele encerra dizendo o seguinte:
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos que deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmão, para a gente encerrar, o que eu quero te mostrar com isso hoje? Nós podemos fazer a diferença. Eu não sei se você sabia, mas tem um texto bíblico, e eu sei que você sabe, que diz o seguinte: a oração de um justo pode muito em seu efeito. E se tem gente aqui que tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem Jesus como Senhor e Salvador, você é justificado por Deus. E se você é justificado por Deus, a tua oração tem poder. O problema é que a indiferença hoje, ela é tão grande, que os cristãos de hoje eles não oram mais. E os que oram, a maioria ora pouco. Tipo, a minha oração não faz a diferença. E é exatamente isso que o diabo quer que você pense. Porque quando você ora, quando você busca, Salmo 51, Davi falou: Deus, se o Senhor quisesse sacrifício, eu faria um monte. Mas eu sei que o Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer um coração arrependido, que vem aqui diante do Senhor. E eu estou aqui, Senhor. Eu me arrependo por tudo que eu fiz e deixei de fazer. Eu só peço uma coisa a Deus: não tira da minha vida o teu Espírito. Sem Ele eu não vivo. E hoje a gente vive num tempo que as pessoas vivem indiferente. Se tem Deus, beleza, se não tem. Se tem culto, se não tem. Se eu posso ir, se eu não posso. Se eu posso fazer algo mais. E me permita, a maioria dos irmãos aqui de nossa igreja, mas num passado também muito distante, anos atrás, 3, 4 anos, quando a gente falava de fazer uma visita na Cotique, no final do ano, uma por ano. Hoje, graças a Deus, a gente vai a cada 2 meses. Um grupo pequeno. Mas são crianças que precisam de amor, de carinho, de oração. São instituições que não dependem, não tem ajuda governamental. Precisam de ajuda. Mas as pessoas, a maioria, só lembra no Natal ou na Páscoa. Nós temos um grupo de irmãos aqui que está fazendo a diferença. Todo mês tem contribuído com um pouquinho, R$5, R$10. Quando junta, dá 200, 300, 400. Vão lá, compram mistura e levam, porque falta mistura para essas crianças. Mas antigamente, há 3, 4 anos atrás, quando a gente convocava para fazer uma visita, ia 10. Eu me lembro que uma vez nós fomos com uns 15 carros. Hoje, se vai 3, é muito. Porque, diferente do que fazíamos hoje, vive sem diferença. O Centro de Recuperação Átrio, o pastor Bob, que anda de cadeira de rodas e faz um trabalho sensacional. Há 16 anos que existe, 17 anos que existe o Centro de Recuperação. Há 17 anos que o pastor Bob, de 7 dias na semana, pelo menos 5, ele vai para lá. E quando ele faz aniversário, ele gosta de ver irmãos, ele gosta de ver pessoas lá, ele faz almoço, ele faz festa, porque ele gosta de receber. E aí quando a gente fala: irmãos, vamos lá para o átrio, anos atrás nós fomos com 3 ônibus. Os últimos 2 anos com 2, aliás, os últimos 3 anos atrás fomos com 2, os últimos 2 últimos anos nós fomos com 1 ônibus. E esse ano que foi, agora ainda sobrou lugar. E a gente podia fazer a diferença, está lá, está abençoando. Você ouve testemunhos maravilhosos de pessoas que estão lá sendo recuperadas. Pessoas que alguém fez a diferença. Abriu um lugar, sustenta esse lugar, se dedica a ir todo dia lá, a trazer uma palavra para aquelas pessoas, a dar uma dura, a chamar a atenção. E não é 1 dia, 2 dias, são 9 meses. E depois de 9 meses essa pessoa sai de lá transformada, porque graças a Deus, Deus transforma. Mas isso acontece porque uma pessoa fez a diferença. E uma igreja, outra, também ajuda, também coopera. Mas outros tantos poderiam fazer isso. O problema é que isso não dá ibope.
É igual político. Por que político não ajuda obras assistenciais? Por que os políticos não fazem? Porque eles gostam de mostrar o que eles fazem. E eu me lembro que uma vez o pastor Bob disse, algumas igrejas ajudavam, e um dia uma delas disse: eu só vou te ajudar se eu puder dizer lá na igreja que o centro de recuperação, ele pertence à nossa igreja, é ligado à nossa igreja. E o pastor Bob olhou para esse pastor e falou: mas não vamos mentir, não pertence, é um lugar independente, se o irmão quiser ajudar, ajuda, senão não ajuda. E hoje a gente vive num tempo, meus irmãos, de pessoas indiferentes. Ah, se os cristãos soubessem o valor que tem a sua oração, todos nós levantaríamos um clamor todo dia pelo Brasil, para que Deus sare esta nação, livre esta nação desses políticos arcaicos, corruptos que vivem aqui. E é incrível, já falei isso aqui, o Senhor me perdoa, o pessoal que está assistindo também me perdoa, mas os caras têm 70 e pouco, 80, quase 90, e não morre. É incrível, parece uma praga, né? Parece uma praga. Eu não desejo morte para ninguém, mas parece uma praga, né? O cara não morre. Acho que é Deus tendo misericórdia, dando tempo para esses caras se arrepender. E nós, meus irmãos, poderíamos fazer a diferença, porque nós temos algo no nosso coração que muita gente não tem. Nós temos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós temos a vida eterna que está reservada para aqueles que o têm como Senhor e Salvador. Nós podemos fazer a diferença. O que não pode acontecer é o que acontece hoje, muitos de nós viver indiferente. Assim, ó. Tanto faz. Se eu for à igreja hoje, tanto faz. Se eu não for, tanto faz. Vai ter um evangelismo, se eu for, se eu não for, tanto faz. Ah, vai haver um culto de oração, se eu for, legal, se eu não for, tanto faz. Haverá um trabalho fora, tal, vamos fazer. Escuta, você sabe que você tem que cuidar dos teus filhos, da tua família. Estou aí. Usa-se até aquela expressão, chega em muita gente hoje e fala assim: como é que está a tua vida? Ele fala: eu vou empurrando com a barriga. Ainda bem que eu não tenho barriga, só o Marcial ali e tal. Brincadeira. Quer dizer, eu tenho barriga, mas não tenho barriga grande, tá? Não vou nem olhar aqui para frente. A verdade, meus irmãos, é que muitos de nós pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Eu já falei aqui uma vez, só para lembrar, de uma história de um menino que estava uma vez numa praia e haviam várias, a onda forte tinha trazido para a orla várias estrelas, aquelas estrelas do mar. E o menino via aquelas estrelas ali padecendo, ele foi, pegou uma por uma e começou a jogar de volta para o mar. E ele jogou várias, aí chegou um senhor que olhou aquela situação e disse para ele: escuta, o que você está fazendo? Ele falou: não, eu estou tentando salvar aqui essa estrela do mar. E o senhor disse para ele: escuta, mas são tantas, olha a orla, tem milhares. Ele falou: eu sei, mas pelo menos na vida dessa daqui eu vou fazer a diferença, dessa daqui também. E nós podemos fazer a diferença. Amém, meus irmãos? Amém?